Sua Bíblia para a gente lembrar. 1 Coríntios capítulo 15. O que é que a gente está falando, irmãos? Irmão, se você que está vindo não lembra disso, eu vou ter que repetir, voltar tudo. 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, a gente já está falando isso do Evangelho há várias quintas, graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Obrigado, Jailton. 1 Coríntios 15, verso 1. O texto diz assim: irmãos, venho que lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Verso 2: por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. E a tônica, irmãos, dessas quintas-feiras é exatamente essa: lembrar o evangelho que nos foi pregado. Nós precisamos, como já diz certo escritor, sermos constantemente lembrados acerca do que nós cremos. Então nós precisamos lembrar. O evangelho é algo que muitas vezes nós temos, apesar do tempo que muitos têm de crente, ainda tropeçam em algumas questões que são básicas do evangelho. Nós vemos muitas igrejas, eles já não usam mais as indulgências. Talvez até usem. Hoje temos muitas igrejas que usam seus amuletozinhos, né? É pente, é óleo, é shampoo, é vassoura, é um monte de coisa associada à fé. Não é aquele mesmo peso, talvez, mas não deixa de ser, né? Não associa necessariamente a perdão de pecados, mas há uma bênção que você precisa ter. Então, irmãos, nós temos o evangelho da graça. Nós somos salvos pela graça, pelos méritos de Jesus. Nós vimos aqui, irmãos, o evangelho que começa com a compreensão do caráter de Deus. Sem a compreensão do caráter de Deus, a gente não entende o evangelho. Como que um Deus santo, justo e bom permite que homens pecadores, miseráveis como eu e você, entremos na sua santa morada e passemos a eternidade com Ele? Não tem como. Isso é o grande dilema que Deus resolveu através de Jesus Cristo, através da cruz, através da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus, mas que também exigiu uma resposta nossa. Então, Deus fazendo tudo aquilo, e o homem permanecer sem aquelas duas atitudes de arrependimento e fé, ele não conseguirá acessar a graça do evangelho. Então ele tem que dar um passo. Deus deu, e nós precisamos também dar uma resposta a essa graça que nos foi ofertada. E então começamos a falar, duas quintas atrás, sobre a segurança da salvação. Nós falamos aqui que como que eu vou saber então se eu sou salvo? Porque muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós profetizamos, nós curamos. E Jesus disse assim: aparte-se de mim, eu nunca conheci vocês. Nunca houve um relacionamento real, verdadeiro entre mim e vocês. Vocês, aliás, que praticam a iniquidade, eu não conheço vocês, aparte-se de mim. E aí a gente fica pensando, como evitar o engano? Porque muita gente que vai dizer isso naquele dia são pessoas que estiveram conosco aqui. Não necessariamente aqui na Hebron, mas, né? Por que não, irmãos? Eu tenho que fazer esse exame pessoal. Eu preciso me examinar para ver se eu estou na fé. E nós vimos aqui, irmãos, que não é com base no que eu acho, no que eu penso. Se eu sinto que eu estou bem com Deus, se eu não sinto, não, mas é pela palavra. Nossa régua é a palavra de Deus. E houve uma carta que foi escrita, que o propósito dela foi exatamente esse, que foi a carta de João, a sua primeira carta. Ele diz assim: estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna.
a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, irmãos, ele escreveu a sua primeira carta e ele colocou claramente o objetivo dela, para que você saiba se você tem ou não tem a vida eterna, para dar certeza aos salvos de que nós temos. Então, nós passamos aqui por algumas evidências daquele que foi salvo. Se eu fui salvo, então eu tenho que demonstrar essas evidências. Não é assim? A árvore, ela mostra que tem uma natureza boa, não é pelo galho, pela folhagem, pela aparência, não, pelos frutos que ela produz. Então, se a árvore é boa, o seu fruto será um fruto bom. Se a árvore for má, o seu fruto será mau. Então, são evidências. Pelo fruto se conhecerá a árvore. Mas hoje, irmãos, nós já passamos por isso, terminamos na quinta-feira retrasada, porque quinta-feira passada nós não poderíamos deixar de ter falado da reforma protestante, porque foi o dia 31 de outubro, foi 31 mesmo que caiu, né? A nossa quinta-feira passada, então a gente não pôde deixar de mencionar sobre a reforma. Então eu quero voltar hoje, ainda dentro da segurança da salvação, não falando das evidências, porque nós já falamos, mas eu queria falar hoje sobre os benefícios da salvação. Então, essa tão grande salvação que Deus nos deu por meio do seu Filho Jesus, ela traz a nós grandes benefícios. É óbvio que não tem como a gente falar exaustivamente de todos eles, mas eu queria relembrar a você, para que a sua fé seja ainda mais alimentada, para que você seja mais ainda grato, encorajado a adorar a Deus e a pregar o seu evangelho. Eu queria lembrar a vocês alguns benefícios então da salvação. O primeiro deles é que a salvação gera regeneração. Diga regeneração. Irmãos, não é uma recalchutagem. Não é pegar o velho e dar um aspecto melhorzinho, passar um pretinho e dizer assim, é isso. Não, foi uma mudança de natureza. Foi gerar de novo. Irmãos, para lembrar a você, todos nós, aquele bebezinho que acabou de nascer ontem, aquela fofurazinha linda, maravilhosa, que o papai e a mamãe pegam assim e dizem assim, que coisa mais fofa, mais linda, ele já nasceu morto espiritualmente. Essa bela criança já nasceu espiritualmente morta. E ela seguirá assim durante todo o curso da sua vida. E ela pode assim permanecer até o dia da sua morte. E ela irá para o inferno caso, durante o seu percurso, a sua trajetória aqui na terra, ela não tem acesso ao Evangelho, ou tendo acesso ao Evangelho, ela não dê nenhuma resposta a esse Evangelho, digo essa de arrependimento e de fé. Então essa criancinha linda, ela nasceu morta, todos os homens nasceram mortos espiritualmente, por conta do pecado de Adão. Irmãos, e todos nós, não temos como responder a Deus, a esse amor de Deus, humanamente falando. Dar essa resposta da nossa própria natureza. Não podemos ser religiosos. Podemos ser fiéis religiosos. Podemos ser aquelas pessoas que todo mundo diz assim, nosso fulano é um exemplo, ele vai a sua liturgia de religião religiosa, e ele é uma pessoa que pratica. Isso não quer dizer nada, quer dizer que é um religioso. O salvo, irmãos, ele não passa por outro processo que não seja o processo de regeneração. A condição de morte precisa ser desfeita, e somente assim ele consegue se relacionar com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, Arthur está ali com grande alegria, fazendo uma coisa e outra. Se tiver algum santo ou santa que quiser ajudá-lo lá na projeção, pode também se voluntariar, porque ele está gravando o culto e está também tendo que olhar as projeções. Então, obrigado, Atinhos, Deus abençoe. Romanos 8, 7 diz assim, porque a inclinação da carne, todos nós nascemos inclinados
porque a nossa natureza é carnal. Então a inclinação da carne é, por natureza, inimizade contra Deus. Um homem já nasce inimigo de Deus quanto à sua natureza, quanto à sua essência, ele já é inimigo. Pois esta, ou seja, a sua natureza, a sua inclinação carnal, não está sujeita à lei de Deus. Mas é uma pessoa religiosa, pastor, mas ele é inimigo. A sua natureza íntima não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então essa é a nossa condição. Mas Efésios capítulo 2, relembrando a você, Efésios capítulo 2, versículo 1, eu quero mostrar que o primeiro benefício da salvação é a regeneração. De mortos espirituais, nós recebemos vida, uma nova natureza. Começamos agora a gozar de fato de uma vida nova. Vai dizer Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele quem? Jesus, Cristo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então Ele nos deu vida, irmãos. Essa vida, ela é realizada na natureza. Quando eu aceitei Jesus, para as pessoas eu estava vivo, para Deus eu estava morto. Então naquele dia que eu entreguei de fato em fé e arrependimento minha vida a Cristo, para as pessoas que me olhavam, nada aconteceu, nada mudou. Fisicamente eu estava ali à frente, todo mundo me olhava e tá bom, mas espiritualmente minha natureza foi regenerada, foi gerada novamente para uma condição de vida. Ele lhes deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos ou transgressões e pecados. Então, irmãos, essa atitude de quem creu em Cristo possibilitou então essa condição de ser gerado novamente. Tito capítulo 3, versículo 5, também é um texto que fala de forma clara sobre essa ação que é oriunda de Deus, não da religião, não de nenhum líder. Nenhum homem pode dar a vida, ele mesmo é alguém necessitado, ele mesmo precisa. Então é só Deus. Diz aqui Tito capítulo 3, versículo 5, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Pode subir a escadaria, pode fazer romaria, pode orar 50 horas, você pode jejuar 3 dias, pode fazer tudo que você quiser. Isso para o salvo vai gerar crescimento, mas nunca salvação. Nunca vai gerar salvação. O que gera salvação é exatamente a obra de Jesus. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador do Espírito Santo. Então nós somos regenerados. Efésios 2, 5 vai dizer que estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. E eu queria dizer que essa nova vida, essa regeneração, ela nos possibilita então a andar de forma diferente, de forma nova, em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Tem muito texto, pastor? Tem muito texto, é para você anotando aí, para você não esquecer. Tá bom? Para você ter esse panorama muito claro. Romanos 6 vai dizer: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, leia comigo, assim também nós andemos em quê? Novidade de vida. Andemos, agora sim, agora regenerados, agora salvos, nós podemos andar de uma vida nova. Irmãos, do contrário, é só uma performance,
é só um papagaio que repete palavras, que age de uma maneira que aprendeu. Então é muito comum uma pessoa vir à igreja, se adaptar a uma liturgia, ele canta as canções que todo mundo canta, ele aprende versículos, ele até decora versículos, mas se ele não nasceu de novo, ele não tem como andar em novidade de vida. Ele vem, vive tudo, faz tudo igual todo mundo, mas ao chegar em casa, ao sair por essa porta, ele ainda continua na velha condição de vida, andando não em novidade de vida, mas da mesma maneira que ele andava, como morto espiritual, como alguém que nunca conheceu Deus e gerando escândalo na vida da sociedade. Está vendo? É assim que é o crente. Ó. Não, não é assim não. Ele pode ser um religioso. Ou pode ser um crente que deslizou, mas ali na frente ele vai se arrepender. Ele precisa demonstrar fruto de arrependimento. Se nunca se arrependeu, é bem possível que ele nunca se converteu. Se não há uma cobrança da sua consciência que, unida ao Espírito, gerará no coração daquele homem um peso, um arrependimento, ele apenas se convenceu de uma verdade. Então a primeira verdade, o primeiro benefício da salvação, não gerado por homens, obra do Espírito Santo, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, pela fé que exercemos em Cristo, ele nos deu vida, fomos gerados ou regenerados. Amém, irmãos? Segundo benefício, fomos justificados. Diga justificados. Todos nós aqui conhecemos Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Irmãos, que grande benefício é esse? Veja, irmãos, nós, pela obra de Cristo, foi nos dada a garantia do perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Até aquele pecado que eu nunca cometi, Cristo, pela sua obra, me garantiu o perdão dele, claro e óbvio, mediante o arrependimento e a confissão. Mas já foi pago. Amém? Não existe pecado, portanto, que Cristo, através do seu sangue, não possa perdoar. Ah, pastor, mas tem aquele que a Bíblia diz, que é aquele que blasfema contra o Espírito Santo, não terá perdão. Sim, irmãos, mas a blasfêmia com o Espírito Santo é um pecado que a pessoa mesmo se autodeclara que não quer mais a graça. Não é o blasfemar, não é somente uma palavra dita. A pessoa falou uma coisa, meu Deus, ela falou, como diz, ela fez algum comentário contra o Espírito Santo, ou contra uma manifestação do Espírito Santo, e se arrependeu. Não, isso não é pecado contra o Espírito Santo. Porque se fosse, a pessoa não teria nenhum arrependimento. Se a pessoa está se arrependendo, não existe outra maneira da pessoa se arrepender se não for por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está produzindo naquela vida contrição, arrependimento, tristeza. Então isso mostra que o Espírito Santo está ali agindo, trabalhando. O que blasfema contra o Espírito, irmãos, é como aquele que apostata. Ele declaradamente renuncia à obra de Cristo e à obra do Espírito. Não tem arrependimento porque ele não se arrepende. Não há espaço para o arrependimento. Ele não busca, ele não quer. Então ele está blasfemando contra o Espírito Santo, não vai ter perdão mesmo, não. Irmãos, mas tirando essa condição de um apóstata, todo pecado pode ser plenamente perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Não existe pecado que ele não possa perdoar. Então, irmãos, não é somente o perdão, isso a gente já sabe que tem, mas é essa consciência de que a obra de Cristo, a justiça de Jesus. Irmãos, tem uma passagem que eu queria que você abrisse, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha que texto poderoso.
Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele, está falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado. Jesus nunca, jamais cometeu um deslize sequer, um pecado sequer. Ele nunca conheceu o pecado, mas ainda assim, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, ele imputou em Cristo, não é que Cristo tenha pecado, mas ele pegou legalmente, ele imputou, creditou toda a dívida humana na pessoa de Jesus. Todo o débito da humanidade, desde o Adão até o último que vai passar aqui por essa terra e vai pecar. Ele creditou na pessoa de Jesus. Ele o fez pecado por nós. Agora, olha a segunda parte desse verso. Para que nele, ou seja, por meio de Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Como assim, pastor? Jesus, sendo justo, se fez pecado. Deus creditou, imputou na pessoa de Jesus o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Mas, através de Jesus, ele pega pessoas como eu e você, pecadores, e pega toda a justiça de Jesus e imputa sobre nós. Você entendeu isso? Da mesma maneira que ele imputou sobre Jesus os nossos pecados, ele imputou sobre nós a justiça de Cristo. Daquele que nunca cometeu pecado, daquele que foi plenamente santo, justo diante de Deus e dos homens. Ele pega toda essa justiça e coloca sobre nós, que cremos no seu nome, que cremos na sua obra. Então, irmãos, quando Deus olha para nós, como eu já dizia há algumas quintas atrás, ele vê a justiça de Cristo. Não tem como não sermos aceitos e aprovados por Deus, porque quando ele olha para nós, ele vê o quê? A justiça de Jesus, a perfeição de Jesus. Cara, não é que a gente é perfeito não, gente. Foi imputado, foi creditado na nossa conta. É como se você fosse pegar um extrato da sua conta, um dia você olhasse e sua conta está no negativo, mas bem no negativo. Mas em um negativo tal que você disse: eu trabalhar minha vida toda, de sol a sol, feriado, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida. Ela vai passar para os meus filhos, que vai passar para os meus netos, vai passar para os meus bisnetos, eu nunca vou pagar essa dívida. E aí você sabe, no outro dia, parece na rádio, que um cidadão apareceu, muito rico, e resolveu dar um passeio lá pelos bancos e analisar as contas dos correntistas e pegar os afundados e quitar, não somente quitar a dívida, mas colocar um saldo positivo. Aí de repente você abre o seu aplicativo, você está tomando posse, né? Você abre o seu aplicativo lá e você olha que não apenas aquela dívida de ontem foi quitada, mas que tem crédito na sua conta. Que se você gastar de sol a sol, feriados, você não vai dar conta de gastar tudo. E você vai passar para os seus filhos, e eles vão gastar, e mesmo assim não vai ter fim. E eles vão passar para os filhos dele, e eles vão gastar, porque tem muito dinheiro lá. Pronto, é mais ou menos isso que Jesus fez por nós. Ele pegou os afundados, eu e você, os negativados, e colocou crédito na nossa conta. Um crédito, irmãos, que a gente não dá conta de gastar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é justificação. Por isso que quando Martinho Lutero leu lá Romanos, ele disse: é isso, eu não preciso pagar indulgência, eu não preciso fazer romaria, eu não preciso fazer nada para ter, porque Cristo já colocou crédito na minha conta. Eu já fui justificado por meio dele. Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, 2 benefícios a gente já viu: nós somos regenerados e somos justificados. Então, irmão, não há nada que você possa fazer para melhorar sua condição diante de Deus, porque Jesus já fez isso por você. Agora, pastor, então por que eu oro? Você faz isso para crescer, para glorificar a Deus, é o propósito de vida. Mas para ser aceito, nada do que você fizer bastará. Isso é voltar para a lei. Os Gálatas estavam querendo voltar para a lei. Paulo diz assim: vocês não compreenderam o evangelho até agora. Vocês estão passando de um evangelho para outro. Vocês estão guardando sábado de novo para ser aceito. Vocês estão guardando festas, luas novas, vocês estão fazendo tudo de novo, estão crucificando de novo, não dá para entender. Vocês receberam o Espírito por quê? Pelas obras da lei ou pela pregação do Evangelho? Vocês fizeram alguma coisa para receber? Não, foi Cristo quem deu gratuitamente para vocês. Então toma posse do que Deus já fez. Agora, vivam a vida com Deus, amadureça a sua fé, busque a maturidade, cresça, ajude outros a crescerem, mas não é para você ser salvo, é para você, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, se parecer mais com Cristo, ser santificado por meio da sua fé. Mas para ser salvo, Jesus já fez tudo o que você e eu precisávamos. Dê glória a Deus por isso. Além disso, irmãos, fomos regenerados, justificados e fomos, diga, adotados. Coisa boa, gente. Fomos adotados. Irmãos, Deus, ele é chamado de criador, de juiz da humanidade, soberano, mas tem uma palavra, um título que Deus destina apenas àqueles que creem: Pai. Deus, ele é o nosso Pai. Mas ele não é o nosso Pai, irmãos, porque diz a Bíblia que Jesus é o unigênito. Então Deus só teve vamos usar essas palavras para a gente entender, um filho. Se é unigênito, então a gente não está nessa relação da irmandade ligada à deidade de Jesus. Então teve pai, vários Jesusinhos. Não, só teve um Jesus. Agora você e eu entramos na cota da adoção. Por meio de Jesus, Deus nos adota. Irmãos, e é tremendo como isso acontece. Por quê? Porque o mesmo amor que o Pai tem pelo seu unigênito, Ele tem pelos que Ele adotou. O mesmo. Não tem uma... Irmãos, abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 17. Versículo 23. Diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Leia comigo. E os amaste. Está falando com quem? Com os seus discípulos. Jesus está orando, João 17, pelos seus discípulos, não apenas pelos 12, mas, como diz o segmento de João 17, por aqueles que ainda fariam parte daquele aprisco. Então Jesus está orando por eles também. Ele está dizendo: e os amaste como também amaste a mim. Ou seja, da mesma maneira como o Senhor meu Pai me amou, o Senhor está amando a eles também. Mas você já imaginou quem Deus ama mais? Seu filho unigênito ou seus filhos adotados? Segundo o texto, da mesma maneira que o Pai amou o Filho, Ele também amou aqueles que nasceram e foram gerados por meio da obra de Jesus. Que poderoso, irmãos! Com a mesma herança, com os mesmos benefícios, porque só o filho tem o benefício da herança. Abra comigo Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade,
o evangelho da salvação, tendo nele também crido, porque se só tivesse ouvido e não tivesse crido, não teria nenhum resultado. Depois disso, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Versículo 14: o Espírito é o penhor. O que é o penhor? É a garantia, é o primeiro pagamento para garantir que uma transação será plenamente efetuada. É o sinal. Então você vai contratar algo, você dá um sinal garantindo que aquela transação vai ser de fato efetuada. Então Deus deu a nós o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quer dizer o quê? Que pelo fato de o Pai ter nos adotado, ter dado a nós o seu Espírito, é uma garantia de que todos os benefícios, toda a herança, todas as promessas ligadas aos filhos, nós teremos direito a elas. O Espírito Santo foi dado como plena garantia de que tudo isso se concretizaria. Pastor, mas como isso se dá? João capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, nos tornamos filhos adotivos de Deus. O mesmo amor, a herança compartilhada a todos os seus filhos, cabe a todos nós os que cremos no nome do Filho de Deus. Que tremendo, que tremendo. Filhos amados pelo Pai. Então fomos justificados, fomos regenerados, fomos justificados, fomos adotados. E o quarto que eu queria trazer para você é parte do que já falamos no início. Estamos com habitação. A partir do momento que Cristo entrou no nosso coração, nos tornamos habitação do Espírito. Diga: eu me tornei morada do Espírito. Irmãos, tem um texto de João 14 que diz assim, abra sua Bíblia ou leia no telão, 14:16, Jesus falando: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Presta atenção, eu queria que você percebesse essa verdade que Jesus está falando aqui. O mundo não pode receber. Não há compatibilidade do mundo receber o Espírito. O Espírito só é partilhado a partir do momento que a pessoa se torna compatível a isso. Não é merecedora não, compatível. Então a pessoa creu, a pessoa se rendeu a Deus, a pessoa agora goza da salvação, ela agora está compatível a ser morada do Espírito Santo. O mundo não. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque da mesma forma, você sabe quem é Janes e Jambres? Janes e Jambres, que Paulo fala na carta lá de Timóteo, que resistiram a Moisés, eram os magos de Faraó. Janes e Jambres, eles faziam os mesmos sinais que Arão e Moisés faziam. A princípio, joga o cajado, vai se transformar em serpente. Eles fizeram. Vamos transformar água em sangue? Fizeram também. Eles resistiam a Moisés, dizendo assim: isso não é poder de Deus, a gente faz igual também. Chegou um momento que eles não conseguiram mais imitar. O que eu quero dizer, irmãos, é que existe um espírito de Janes e Jambres no meio da cristandade, que imita muitas coisas que o Espírito Santo faz. E por conta disso, muitos crentes são iludidos a acreditarem
e a viverem um estilo egípcio de vida, mundano de vida, por conta de líderes Janes e Jambres, que não têm temor a Deus, que são mundanos no seu proceder, mas que fazem sinais, mas que fazem prodígios. E a gente diz assim: é o Espírito Santo, olha, fala até em línguas. Ô irmão, isso não é uma evidência de que aquela pessoa seja crente. Há relatos aí de muitos irmãos que viram pessoas de outras matizes aí religiosas, muito antagônicas à nossa fé, que falam em línguas também. Línguas estranhas. Não dá para a gente falar aqui, porque tudo que a gente fala pode ser usado contra nós, né? Então, existe, irmãos, não se iluda com isso, não. A gente às vezes é assim: nós falamos em língua, tem o Espírito Santo. O mundo não pode receber. Aí você vê aí muitas coisas acontecendo que a pessoa diz: é o Espírito Santo. Cuidado, cuidado. O Espírito Santo sempre vai testificar com o nosso espírito. Uma vez eu estava num retiro, irmãos, de jovens, e eu vi uma pessoa ao longe, eu até saí para ver, mas já tinham ido lá resolver o problema. Eu era seminarista ainda nessa época, e de repente eu ouvi ao longe alguém falando em línguas, e muita gente lá. Irmãos, aquilo não era língua dos anjos nem do Espírito Santo, não, aquilo era coisa do inferno. E quando eu vi de longe, o coração fechou. Quando eu levantei, eu e o outro seminarista para ir lá, já a pessoa que estava falando já estava lá manifestada, possessa de demônios. Mas a princípio, todo mundo dizia assim: nossa, que pessoa de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, o mundo não pode receber. Apenas aqueles que foram regenerados, adotados, justificados, salvos, é que se tornam morada do Espírito Santo. Então, irmãos, é muito poderoso essa realidade, saber que o Espírito Santo está em nós. Houve uma palavra que foi dada sobre Cristo, irmãos, que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Mas ele chega lá no Evangelho, chama os discípulos e diz assim: não posso mais ficar com vocês. Se eu for, eu vou mandar o Espírito. Se eu não for, irmãos, Jesus enquanto homem, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, ele diz assim: é preciso que eu vá, para que o Consolador possa vir. E ele estará com vocês. Com vocês quem? Você aqui no Brasil, em Contagem, na Rua Gaforina, 435, aquele irmão que está buscando a Deus lá no Japão, na Austrália, na Indonésia, o Espírito Santo está lá com ele, da mesma maneira que está aqui com a gente. Irmão, se Jesus estivesse aqui, limitaria nesse sentido. Portanto, essa expressão Deus conosco foi plenamente cumprida na descida, no derramado Espírito no Pentecoste. E agora sim, todos os cristãos em qualquer parte do mundo, em qualquer localidade que você... Tem vezes que a gente está viajando, passa por um lugarejo. Missão Caleb teve aí viajando pelo Jequitinhonha, irmãos. Depois eu vou mandar o vídeo, eu fiquei de mandar e esqueci. Eles viajando, você diz assim: meu Deus, eu não sabia nem que existia isso aqui em Minas. E tinha crente lá buscando a Deus. O Espírito Santo está lá com eles, morando, habitando dentro deles. Irmãos, isso é maravilhoso. O cristão passa a ser morada do Espírito, cumprindo e vivenciando na prática a palavra que foi dada para Cristo no início, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Jesus a cumpre plenamente, enviando o seu Espírito para morar em cada um de nós. Amém? Amém, querido? Glória a Deus por isso. Vamos caminhar, já estamos chegando quase a hora. Então, um crente que goza do benefício da salvação, além de todos esses que falamos agora, ele goza da vida eterna. Diga: vida eterna. Diz assim: pastor, isso é só no dia que eu morrer, né? Que eu morrer,
aí eu vou ter a vida eterna. Olha para quem está ao seu lado e faz assim. Diga, não é só naquele dia não. Diga, você já tem a vida eterna? Fala isso para ele. Diga, você já tem a vida eterna? Today, hoje. Agora. Hoje, você e eu já começamos a gozar da vida eterna. João 5:24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não terá, ele tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, não está no futuro, está no presente. Você já tem, você já começou a gozar da vida eterna agora, no momento que você se entregou a Cristo. Irmãos, e quando a gente fala de vida eterna, a gente não está se referindo apenas à quantidade de vida. Nossa, eu vou viver eternamente. Quanto tempo eu vou viver lá? Eternamente. Na minha cabecinha limitada e na sua cabecinha limitada, a gente não consegue ter a dimensão desse espaço de tempo. O que é uma coisa eterna? Irmãos, não dá para... Nós fomos criados em 24 horas, em 30 dias do mês, em 365 dias do ano. A gente foi criado tendo a noção do cronos, da década, do milênio, enfim. A gente tem mentalidade formatada para início, meio e fim. Mas quando a gente fala de eternidade, é uma linha contínua e ininterrupta que não tem fim. Então não é somente, apesar de falarmos de vida eterna, esse é um aspecto. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. Amém? Mas não é só isso. Não é apenas a questão de quantidade, é a questão de qualidade ilimitada de vida. Fala a verdade, irmão. A gente acha que vive aqui. A gente vive, mas vive como? Qual é a nossa qualidade de vida? Eu pergunto, você consegue estar sempre bem durante um espaço de 24 horas? Sim ou não? Eu não estou nem falando de uma semana, não. Um espaço de 24 horas, durante o dia. Da hora que você acordou até agora, todos os momentos você esteve sempre bem? Não, pastor, eu estou no melhor momento, cada minuto. Não, às vezes você levou uma topada no seu dedão. Às vezes você, sei lá, queimou sua comida. Às vezes você mordeu sua língua. Eu estou falando das coisas mínimas. Você chateou com seu vizinho, com seu patrão. Você teve uma dor de cabeça, chegou uma conta que você diz assim, nossa, eu esperava 200, chegou 500. Irmão, não há como manter um nível de qualidade, satisfação, de plenitude, de alegria, nem 24 horas, que dirá numa eternidade. Mas a vida eterna propõe exatamente, não apenas a quantidade, mas a qualidade de vida. Irmãos, eu não sei, de fato eu não sei. Eu sei que isso será a plenitude, claro. Embora já comece a gozar dela aqui, a ter sabores da vida eterna aqui, experiências da vida eterna, os poderes do mundo vindouro, como diz Hebreus, já comece a provar aqui, mas a plenitude, claro, e obviamente só se dará lá. Mas eu quero que a gente já consiga, pelo menos, entender isso. Que não é apenas quantidade de vida, mas é qualidade ilimitada de vida. Porque a Bíblia diz, irmãos, em João 17:3, definindo a vida eterna, ele vai dizer, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja que esse conhecer fala de relacionar-se.
Irmãos, quando a gente está se relacionando com Deus, imagina aquele momento de angústia em que você consegue abrir aquela conexão com Deus através da oração. É como se você estivesse armando um guarda-chuva em meio a uma tempestade. Você busca a presença de Deus e é como se a presença do Senhor te envolvesse a ponto de você não ser afetado pelo que está vindo sobre a sua vida. E você consegue, nem que seja por alguns instantes, gozar de uma paz, uma certeza, uma segurança, uma alegria, que te dá um renovo para você continuar avançando na sua trajetória. Agora, você imagina isso de forma ilimitada, você gozar isso a cada segundo, a cada milésimo de segundo, durante toda uma eternidade, é estar num ambiente, irmãos, como já sabemos, como já cantamos, que não tem luto, que não tem dor, que não tem morte, que não tem decepção, que não tem abandono, que não tem abuso, que não tem absolutamente nada desta era. Todas as coisas passaram, eis que faço novas. Irmãos, isso é vida eterna. Até porque, deixa eu te dizer uma coisa, se a gente pensar apenas em quantidade, se a vida eterna que a gente imagina é apenas quantidade, o inferno vai ter. Porque diz que lá o verme não morre, nem o fogo se apaga. Quem for para o inferno vai sofrer eternamente. Então, os dias dele também é uma linhazinha que não tem fim, embora alguns achem que e queiram que isso daí não seja verdade, mas Jesus diz lá que o inferno é esse tipo de lugar, que o fogo não se apaga e o verme nunca morre. Então não é quantidade apenas, é qualidade ilimitada. Diga, qualidade ilimitada de tudo que é bom e da presença de Deus acima de tudo. Aleluia. Aleluia. Quer desistir, irmão? Eu não. Olha para quem está ao seu lado, eu abandono a fé, não, irmão. Que você já tem hoje, meu irmão. Vamos seguir, já estamos terminando. Então, o cristão é uma nova criação. Diga, cristão, que tem o benefício da vida eterna, ele é uma nova criação. Irmãos, como já falamos no início, é novidade de vida. É vida nova a cada dia. Isso fala e se refere a um processo de santificação. Ser nova criatura não é apenas cabrão, um passe mágico, Shazam, né? Tchan! Não, ele nasce de novo, se torna filho, mas ele vai viver um processo de crescimento. Esse processo de crescimento, aquele bebezinho fofinho, ele vai crescer. Ele vai deixar de usar fralda. Ele vai usar roupa de gente grande. Daqui a pouco ele está usando 42, 44. A gente olha para a gente tinha um amigo que era bem grande, bem largo. Bem grande e bem largo. Ele dizia assim, credo, como é que você saiu da sua mãe? É claro que ele não saiu daquele jeito, né, gente? Ele saiu bebezinho. Então, esse é o processo. A pessoa nasce de novo, mas ele é uma nova criatura que vai se tornando a cada dia mais parecido com Jesus. A esse processo damos o nome de santificação. É Deus operando na nossa vida para nos tornar parecidos com Jesus. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à mesma forma da imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Aí já não é mais unigênito, é o primeiro, é o primogênito, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos, parecidos com Jesus. Você já imaginou uma igreja que todo mundo
é a cópia de Jesus, Jesus Copy. Douglas Gonçalves na área. Já imaginou isso? Irmão, já imaginou uma casa que o pai, a mãe, os 10 filhos, tudo se parece com Jesus? Tudo fala como Jesus falava, age como Jesus agia. Irmão, isso é o céu. É ou não é? Agora você já imaginou um céu que todo mundo se parece com Jesus? Vai ter briga lá? Vai não. Vai ter amolação? Aquele irmãozinho que não tem. Agora isso só vai acontecer no... Fica imaginando que vai ter aqui não, irmão. Não vai. Aqui tem gente que não vai parecer com Jesus. Jesus disse lá no seu grupo dos 12, um de vós é o diabo. Tem gente que parece com o diabo. Misericórdia. Aqui na terra, mas lá no céu, olhe para quem está do seu lado. E diga assim: tenha paciência comigo. Porque um dia eu vou ser igualzinho a Jesus. Amém. Amém ou não? Ô meu amor, tenha paciência comigo, porque um dia eu vou ser igualzinho a Jesus. Acho que a gente tem que lembrar isso o tempo todo, né, irmãos? Porque tem dia que a gente não está parecendo nada com Jesus. É o velho homem mesmo, é a velha criação. Mas aqui, irmãos, o propósito... E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu já estou encerrando. Deus será incansável nessa transformação da nossa vida. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra na sua e na minha vida, e Ele vai completar essa obra até o dia de Jesus. E para a gente terminar, nós seremos glorificados. Irmãos, nova condição requer uma nova moradia, vamos dizer assim. Um novo corpo. É o que há prometido para nós. A glorificação dos nossos corpos. A ressurreição de Cristo foi a primeira. Ele foi o primeiro, as primícias dos que dormem. E se tornou as primícias da nova condição de ressurreição. Então Jesus recebe um novo corpo, indicando que assim como ele foi o primeiro a gozar da ressurreição, todos nós um dia também gozaremos. Isso chamamos de glorificação. Corpos mortais, passíveis à corrupção, que serão transformados em corpos gloriosos. Irmãos, a gente não tem dimensão, deixa eu dizer, a gente não tem dimensão. A gente tem lampejos, relances de como vai ser. Agora, a plena certeza de tudo a gente não tem. Paulo diz isso. Semeia-se corpo corruptível, colhe-se corpo glorioso. Uma condição é essa, irmãos. O nosso corpo hoje, corruptível em nada. Nenhuma das suas deformidades. Nenhuma. Tem gente que diz assim: pastor, eu sou contra a cremação, por exemplo. Contra a cremação, corpo de cristão ser cremado. Não, é uma opção que você pode ter, mas que isso vai interferir. De onde tiver cinzinha jogada, minha irmão, Deus vai fazer juntar tudo e transformar numa versão plus. Power. Irmão, senão quem morre num desastre não tem esperança. Isso é outra condição aí de algumas religiões aí fora, viu? Mas cristão não pensa assim não. Deus vai pegar os corpos, vai dizer: dá os mortos que estão aí, todo mundo junto aqui, vou dar
uma nova condição de glorificação a todos os corpos dos meus filhos. Olha só. Mas eu fico pensando, eu fico imaginando cada coisa, porque se eu falar aqui, vai dizer que o pastor está doido, então eu não vou dar esse gostinho para ninguém, mas que o negócio vai ser bom demais, vai, irmão. Um corpo que não mais morre, que não mais envelhece. Eu não sei se você já leu o livro O Céu é de Verdade, mas é interessante como ele relata alguns aspectos de que no céu não tem gente que não seja jovem. Você já viu toda aparição de anjo? Não tem um anjo velho. É só um jovem que estava sentado lá na sepultura de Jesus, um jovem que é um aspecto de... Porque é assim, é a plenitude, é o corpo glorificado. Não tem envelhecimento, cabelo branco, não tem esporão, não tem nada disso, não tem bico de papagaio, tem absolutamente nada. Já ido, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa grande vitória da salvação. Eu queria que a gente encerrasse agradecendo a Deus, porque nenhum de nós tínhamos como adquirir, como comprar essa salvação. Vamos parcelar essa salvação? Não dá, irmão, não dá. Fazer um consórcio, financiamento, não dá. Ninguém é capaz de comprar a alma de um homem. Ninguém, nem a nossa, nem muito menos a de ninguém, nossos filhos. Mas louvado seja Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria que você fechasse os olhos e agradecesse por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Senhor, nós te damos graças pelo seu grande amor por nós, pela sua grande obra, seu grande sacrifício, a grande renúncia do céu em ter enviado, Pai, o seu único Filho para morrer por nós. Que entrega, que renúncia. Mas o Senhor já viu o resultado de tudo isso, em que filhos e filhas estariam sendo adotados nessa família, de muitos filhos parecidos com Jesus, muitos filhos semelhantes a Jesus. O que Adão perdeu da sua imagem, da sua semelhança, Jesus Cristo, Ele comprou homens, mulheres de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas e de todos os tempos e épocas. E para Deus os comprastes e os constituístes reinos e sacerdotes. Oh Senhor, que céu maravilhoso vai ser esse lugar. Que ambiente em que todos aqueles que estiverem à nossa volta serão como Jesus. Meu Deus, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por essa obra poderosa que nos comprou, que nos justificou,
Te rendemos graças, te louvamos, te adoramos. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és tremendo, Tu és grande, e nós o exaltamos. Te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa que vai parecer exatamente